Sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar de alimentação. Como é que anda essa alimentação? Está querendo emagrecer, está querendo ficar grandão, mas não é disso que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar de alimentação que vai nutrir o seu corpo, para além da beleza, da magreza ou daquele visual de academia. A alimentação pode fazer muito mais pela sua saúde do que você imagina. Você vai ficar sabendo disso tudo depois da vinheta. E para falar sobre isso, eu já estou aqui no estúdio com o médico nutrólogo Rafael Leal. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite e que bom que a gente vai ter essa oportunidade de falar sobre isso. E eu queria já começar com essa ideia de alimentação e nutrição, né? Alimentação e nutrição são a mesma coisa ou tem diferença? Não, a alimentação faz parte da nutrição, mas a gente não pode limitar só a isso, né? Quando a gente pensa em nutrição, vai além. A gente pensa em alimentar célula e aí não vem só da comida em si. A gente tem nutrientes, vitaminas, sais, enfim, eletrólitos, tudo que a gente pode ofertar em prol da nutrição. Não, eu acho engraçado que até pouco tempo atrás a gente só falava de vitaminas. A vitamina A, B, C, E, né? Agora a gente tem outros elementos. Eu acabei de falar dos eletrólitos, aí você tem os minerais, que hoje tem um valor que há 15 anos atrás ninguém estava nem aí. Sim. Né? E aí, que momento que a coisa ficou muito mais complexa, que hoje existe uma especialidade dentro da medicina para cuidar disso. Exato. Primeiro que eu acho que a nutrologia, comparada às outras especialidades, ainda é uma especialidade nova, né? E eu acho que além disso, o que fez a população se interessar por nutrientes que vão além dessas vitaminas foram doenças que cada vez foram se relacionando também a as deficiências ou o excesso dela. E eu acho que talvez a má alimentação. Eu acho que cada vez mais, né, infelizmente, se torna mais frequente a má alimentação e com isso vem as deficiências, vem a consequência dessa má alimentação. E aí vem um monte de coisa que é relacionado a isso, né? Inclusive, a gente vê sintomas e sinais no corpo onde o paciente se apresenta por conta dessas deficiências. E aí vai muito além de vitamina, sem dúvida nenhuma. Então, não é só uma questão, por exemplo, de reposição vitamínica, você tem todo um conjunto de fatores, nosso estilo de vida, então, que mudou muito, né? Sim. Antigamente, a cozinha era o centro da casa, era o coração da casa. Se a gente for pensar, geralmente, eu cresci naquela casa, onde a cozinha era o maior cômodo da casa, tinha uma mesa e todo mundo vivia ali. E hoje você vê sala de TV, sala de game, uma outra coisa, mudou, né? O centro, o eixo da casa. Isso refletiu na gente? Sem dúvida. Eu sinto que existe um movimento para que a gente se preocupe mais com a alimentação, tanto que o tempo inteiro se fala sobre isso, né? Sobre nutrologia, nutrição, isso como talvez o centro de várias questões na saúde. Mas eu acho que talvez o que, hoje em dia, assim, com relação à alimentação, hoje em dia o que acontece? A gente está com pressa, a gente quer algo mais prático, a gente não se preocupa tanto em determinado momento sobre isso. A gente começa a se preocupar de fato quando isso respinga no nosso corpo, né? Seja por excesso de peso, seja por falta de peso, seja por deficiências, como a gente constata em alguns exames. E eu acho que, infelizmente, a gente começa a se preocupar mais quando a gente sente na pele. E eu acho que por conta de toda essa mudança de estilo de vida, em algum momento a gente vai sentir. E quais são os principais reflexos? Assim, acho que é muito legal, todo mundo ficou sabendo daquele documentário que uma época foi um boom, o tal do Super Size Me, que o cara pegou, vou ficar um mês comendo McDonald's. E aí ele começa a ir no médico e tudo, glicemia, colesterol, tudo nele dispara. Quais são, por exemplo, os principais problemas que a gente está tendo, que chegam no hospital por conta desse nosso estilo de vida de hoje? Tudo é relacionado que você olha e fala, isso aí é comida.
Então, o que é mais comum, né, o que a gente vê com maior frequência, hipertensão está relacionada à alimentação, o excesso de peso, o excesso de gordura corporal aumenta a chance do paciente se tornar hipertenso, claro que com outras, quando a gente tem relação genética também, estilo de vida, mas a alimentação e excesso de peso está relacionada à hipertensão, ao aumento da pressão arterial, e aí o aumento da pressão arterial pode desencadear várias outras doenças, né, infarto, derrame, enfim. Além disso, o diabetes, que é a alteração glicêmica, que está completamente interligado também à má alimentação e excesso de gordura. Tanto é que esses dois exemplos que eu dei, da hipertensão e do diabetes, em alguns casos, quando a gente está no início dessas doenças, da hipertensão e do diabetes, a gente reduzindo o peso do paciente, por si só, alguns pacientes já conseguem deixar de tomar o medicamento. Como é muito atrelado, né, assim, a alimentação e o peso, esse é o exemplo, acho que principal, assim, de como a alimentação pode impactar nessas doenças. Reduzindo o peso desses pacientes que estão acima do peso e que são hipertensos e diabéticos, por si só por isso a gente consegue talvez reduzindo a dose do medicamento que ele toma ou até tirar o medicamento. Mas isso vai muito além, assim, tem pacientes que têm problemas intestinais, que aí tem distúrbio de absorção, e aí a gente pode ter queda de cabelo, a gente pode as unhas mais enfraquecidas, a pele de uma forma diferente, ou algumas lesões de pele podem surgir também diante da deficiência de algumas vitaminas ou excesso delas, mas é muita coisa mesmo. Por isso é tão importante a gente acompanhar isso também, né? Quer dizer então que tem gente que come, mas o corpo não consegue puxar, não consegue absorver? Tem, a depender do problema que o paciente tem, quando ele tem algum problema intestinal, desabsortivo ou insuficiência intestinal, seja por qualquer questão física, a gente tem uma deficiência. E é curioso porque a gente tem muitas vitaminas, a gente tem muitos oligoelementos, minerais. E a depender do local do intestino onde esse paciente tem essa deficiência, o tipo de vitamina que ele tem uma deficiência, que ele consegue absorver com menor quantidade, muda. Então é completa, assim, a minha especialidade, a nutrologia, eu vivo muito em contato com a nutricionista ou nutricionista, né? Porque a nutrologia e a nutrição caminham juntos. E também outras especialidades médicas, como o gastro, porque daí a gente avalia essa parte intestinal, de estômago, enfim. Cirurgiões também, porque quando a gente passa por alguma cirurgia, mesmo que de forma transitória, talvez seja necessário o acompanhamento do nutrólogo, principalmente a nível hospitalar, a gente vê isso, mas também em consultório, isso é importante. A oncologia, porque existem algumas recomendações específicas para o paciente que é oncológico, então tudo misturado e tudo que se completa, assim. Eu acho interessante que a gente tem, mas querendo ou não, mudar de hábito exige um determinado esforço. Sim. Como é que vocês lidam com isso, de chegar para a pessoa vai dizer, eu não tenho tempo, eu trabalho fora, eu como isso. Como é que vocês lidam? Porque, na verdade, quando você vai lidar com a alimentação, é diferente de um outro médico que vai fazer um procedimento, onde um médico tem o controle do que ele está fazendo das mãos. Eu vou entrar aqui, vou cortar aqui e arrumar. Você não, você precisa fazer com que a pessoa faça por ela aquilo que ela precisa fazer. Como é que você trabalha esse psicológico dentro do consultório? Então, eu acho que no consultório talvez esse seja o principal desafio que eu, como médico nutrólogo, eu enfrento. Porque muitos pacientes não têm noção da grandiosidade, né, dos problemas relacionados à alimentação, e aí por conta disso ele não dá tanta importância. E aí é um desafio porque a gente precisa realmente mostrar para ele que depende exclusivamente dele. Eu me deparo com essa questão o tempo inteiro no consultório e de fato é complicado, porque muitos pacientes chegam e eles querem que a gente resolva o problema deles. Sendo que o meu papel no consultório e também no hospital é mostrar o caminho mais fácil, né? Talvez o caminho mais curto, o caminho mais fácil, mas a adesão às minhas orientações depende exclusivamente do paciente. É óbvio que hoje em dia, ainda bem, né, que nós estamos em evolução, a medicina está em evolução, e a gente tem muitos medicamentos, substâncias, suplementos que a gente consegue auxiliar esse processo, seja qual for o processo, emagrecimento, hipertrofia, recuperação de alguma doença, mas a adesão que o paciente faz da porta do consultório para fora
depende exclusivamente dele. E eu sempre tento frisar essa importância de aderir às recomendações. E eu costumo falar assim que, como eu estudei para isso e eu sei qual é o caminho, eu sempre falo para o paciente que se ele aderir a 90%, 80% de todas as minhas orientações que eu passei no consultório, ele com certeza absoluta vai ter resultado. Mas aí depende dele. É o que a gente está, principalmente agora, nunca acho que tanto na vida a gente teve dessa forma. Quer dizer, a pessoa até quer dar uma volta, você fala, não, aqui tem um caminho mais curto. Mesmo assim a pessoa quer ir de Uber, né? Ela não quer ter que ela mesma fazer e aí ela vai lá e Ozempic. Qual é o risco disso? Que agora tem, não me preocupo com isso aí não, o Ozempic é seco, não tem problema não, eu já ouvi isso. Qual é a questão? Tudo é medicamentoso. Eu tô com problema na vida, tô com problema pessoal. Não, tu precisa resolver isso, enfrentar teus medos, ir no psicólogo. Não tem um remédio. Até para isso, para coisas que não são físicas, a gente quer usar remédio. Então, qual é o risco de usar remédio para engordar, remédio para emagrecer, remédio para ficar hipertrofia, remédio para ficar grande? Tudo no remédio? Eu falo de uma forma até entusiasmada que ainda bem que nós temos os medicamentos para nos auxiliar, mas outra coisa que eu friso sempre durante a consulta é que a gente tem pilares nos processos, que são muito importantes, que além do medicamento a gente precisa sem dúvida fazer, porque se a gente não faz, se a gente não se atenta a esses principais pilares, o remédio não consegue agir sozinho, né? Ou ele age de forma temporária e quando a gente para de usar o medicamento, seja para qual for a finalidade, a gente retorna para o que a gente estava anteriormente. E esses principais pilares que eu costumo falar hidratação, a água, que é assim, o básico e todo mundo fala disso o tempo inteiro e a gente não pode subestimar. O sono também é muito importante. E aí vem a atividade física, porque daí na atividade física a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, algumas substâncias que a gente pode usar, suplementos que auxiliam a gente a sentir mais força, a ter um rendimento maior para ajudar nesse processo. E a alimentação, né? E aí assim, pouco adianta a gente usar só o medicamento e não se atentar a esses pilares. Se eu uso o Ozempic, por exemplo, que é a semaglutida, que é um excelente medicamento se bem indicado, e não me preocupo com a alimentação e não consolido os meus hábitos durante esse processo, paro de tomar o remédio e volta tudo. A ideia do remédio, quando eu acho que ele é bem indicado, e aí depende muito dessa indicação também, de ter um especialista que vai indicar de forma correta, você ter uma noção e um entendimento que ele vai te auxiliar durante esse processo, facilita sem dúvida o processo, mas durante o processo a gente tem que se atentar a tornar sólidos novos hábitos. E aí principalmente a atividade física e a alimentação, que é o foco, né? O foco acho que da vida saudável é a alimentação, sem dúvida nenhuma. Falando do processo de emagrecimento, como falamos da semaglutida, que é o Ozempic, se eu não aprendo a me alimentar, eu não vou emagrecer mesmo usando o medicamento. Porque com o uso do medicamento, a gente tem uma redução do apetite. A gente não consegue comer grandes quantidades. Mas se quando eu vou comer, eu como um chocolate, eu tomo sorvete, mesmo que numa quantidade pequena, como esse alimento tem uma densidade calórica muito alta, eu engordo. Ou eu não emagreço, que é o objetivo do medicamento. Sim, quer dizer, não basta a quantidade, tem que ter a qualidade do... Sem dúvida, é qualidade e quantidade. Se eu estou pensando num processo de emagrecimento, é qualidade e quantidade. Se eu falo para o paciente, né, junto com o nutricionista, a gente decide que o paciente, para aquele objetivo que ele tem, ele pode consumir 1.500 calorias por dia. Essas 1.500 calorias que ele está consumindo, depende se é proteína, qual carboidrato ele está consumindo, se é um carboidrato de uma qualidade maior, se é integral, se não é, se o lipídio que ele está consumindo, que é a gordura, é uma gordura saudável, tudo isso influencia no processo e também como vai ser depois, né? Depois quando a gente estiver já no período de desmame, enfim, de retirar o medicamento, também influencia como ele vai conseguir continuar sem. Quer dizer, isso é engraçado que se a gente for reparar, a gente faz isso para tudo, né? A gente entrevista quantos aqui psiquiatras que falam, por exemplo, você vai tomar o tal do Zolpidem, ele tem um prazo, né? Você tem que, acho que ele falou aqui, são 45 dias, 60 dias, você tem que parar, porque você está com algum distúrbio do sono. Então, ele vai te ajudar enquanto você arruma esse distúrbio.
Mas a hora que a pessoa toma o primeiro, ela acha que aquilo ali é o que vai arrumar. E aí, dali a pouco, não consegue dormir com um meio, não consegue dormir com um, tá tomando 3 Zolpidem e não parou ainda. Então, da mesma forma, não vou me privar, se eu engordar, tomo mais uma injeção de Ozempic. E da mesma forma que o Zolpidem, parece que o Ozempic também, o corpo começa a ter uma resistência, não é? Qualquer medicamento a gente pode se acostumar a ele, né? Um ponto o corpo é muito inteligente. Demais. E assim, um ponto muito importante é a gente reconhecer isso e ter noção de que a gente vai usar de forma transitória, como eu falei. A gente não precisa ter tanta pressa para tirar o medicamento, porque para consolidar novos hábitos não é tão simples assim, né? Tem estudo que mostra que a gente precisa de 6 meses para determinado paciente, tem estudos que mostram que a gente precisa de 1 ano para consolidar alguns hábitos, depende qual é o processo, qual é o objetivo do paciente. Mas isso da gente perceber o motivo de usar o medicamento de forma correta, talvez reduza a chance da gente ficar usando de forma indiscriminada, né? Eu vou fazer uma viagem, vou usar o medicamento porque eu preciso emagrecer para agora. Depois eu volto tudo que eu estava fazendo antes e aí na próxima viagem, no próximo Natal, eu uso de novo. Isso não faz o menor sentido, porque qualquer que seja o medicamento, é possível a gente ter efeitos colaterais, né? Qualquer medicamento, inclusive essas canetas emagrecedoras. Todas elas, a gente tem alguns efeitos colaterais. É só olhar a bula, não tá? Exato, e assim... Mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa noção, assim, primeiro, ter uma indicação correta para usar o medicamento e o paciente perceber o motivo dele estar usando e para que seja facilitador mesmo, né, durante o processo. Se a gente fizer dessa forma, talvez esse processo ele seja um pouco mais fácil e mais duradouro. O resultado vai ser mais duradouro. Mas lembrando que a obesidade, como a gente está falando das canetas emagrecedoras, a obesidade ela é uma doença crônica, assim como a hipertensão, o diabetes, é uma doença crônica. Então, é muito natural que a gente tenha que usar o medicamento em outros momentos. O paciente consegue emagrecer, consolidou os hábitos, mudou o cenário de vida dele, alguma coisa aconteceu, pode ser que a gente tenha que usar de novo, mas tudo bem indicado. Um ponto que você falou que é interessante é sobre isso do paciente sempre achar que pode usar algum medicamento para resolver uma questão pontual, e é uma coisa que eu sempre falo no consultório também. Existem alguns cenários e alguns acontecimentos na vida do adulto que são modificáveis. E se a gente consegue modificar essas situações para que ajude a gente a atingir nosso objetivo, falando do emagrecimento, né? Se eu estou ansioso porque eu estou construindo uma casa, essa casa, em algum momento ela vai deixar de ser, você vai finalizar a construção. Então esse cenário de ansiedade vai acabar, então vai facilitar você continuar no processo de emagrecimento. Então, talvez de forma transitória, os medicamentos auxiliem, depois tira, o cenário mudou e tudo bem. Mas alguns cenários eles não mudam, né? Tem gente que tem 5 filhos, que trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, uma vida corrida, é um cenário que é muito mais difícil. Então, existem algumas questões que são modificáveis, assim como o sono, né? A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, a higiene do sono é importante, mas isso a gente tem que identificar também durante a consulta, porque tem que descobrir o que eu consigo mudar, o que está ao meu alcance de modificação. E sem dúvida nenhuma, aí entra aí, sim, eu falei dos 4 principais pilares, mas a gente tem outros, muito importantes também, e aí entra essas mudanças, né, que a gente faz no nosso dia a dia para facilitar o meu objetivo, seja qual for. Quero mudar de vida, primeiro passo, primeiro pilar. Eu preciso, tô acima do peso, tô sem fôlego, vou subir um lance de escada, não aguento, tô suando, tô sempre com aquela sensação gordurosa, né? Tá tudo estranho. Qual é o primeiro passo? Acho que procurar uma equipe que vai te acompanhar. Eu falo equipe porque, na minha especialidade, na nutrologia, a gente já falou algumas outras especialidades médicas aqui que podem se entrelaçar para te auxiliar nesse processo. O senhor citou a psiquiatria, né? A gente falou do medicamento para dormir, falamos da psiquiatria. É muito comum um paciente que quer perder peso precisar do acompanhamento psiquiátrico ou do psicólogo também para auxiliar nesse processo, se ele for ansioso, se tiver compulsão alimentar, do nutricionista. Então, eu acho que o primeiro passo é procurar uma equipe que vai te acompanhar. E aí é interessante a gente falar sobre isso porque
acho que a gente tem que ficar atento cada vez mais de procurar um profissional que esteja habilitado para aquilo, né? Um especialista de fato, que entenda o seu problema, que vá te tratar de uma forma humana, porque isso é muito importante. Então, eu acho que o primeiro passo é procurar alguém para te acompanhar, porque eu acho que hoje em dia, com a facilidade de informação que a gente tem, seja pelo celular, pela internet, pela TV, pelo vizinho, então isso de a gente se espelhar no que o outro está fazendo para atingir nosso objetivo, isso aí, sem dúvida nenhuma, não é o caminho correto. O primeiro passo é procurar alguém para te acompanhar e para te avaliar de forma individualizada. E a partir disso, ver o que precisa fazer. Tem algum alimento proibido que o senhor olha assim e fala, isto não pode de jeito nenhum, é veneno? Então, eu acho que eu costumo não proibir nada, porque eu acho que depende do momento, do horário e da quantidade e de cada paciente, né? É óbvio que para o paciente diabético, a gente reduzir carboidrato e se preocupar com a qualidade do carboidrato que você está consumindo é melhor. O paciente diabético, evitar doces, né, de forma geral, o doce faz mal para o diabético. Mas acho que para a população geral, alimentos proibidos que não pode nunca, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ficar mais preocupado que no dia a dia, na maior parte dos meus dias, eu me alimente de forma saudável, com a alimentação, alimentos naturais, né, reduzindo carboidratos, reduzindo os alimentos mais refinados, eu acho que isso. Mas se eu de segunda a sábado eu me alimento super bem, faço atividade física, tenho alimentação balanceada, como me recomendaram, e no domingo eu no almoço quero tomar um sorvetinho em pequena quantidade, não vai ser isso que vai ser o problema, né? Até para o processo de emagrecimento, por exemplo, não é esse o problema. Eu acho que o problema, para qualquer que seja o objetivo, o problema está quando a gente se alimenta mal e come aquele alimento que seria proibido na maior parte dos meus dias. Eu costumo falar que a gente tem 7 dias na semana. Não é uma refeição na semana errada que vai atrapalhar tudo ou que vai te deixar menos saudável. A alimentação ruim, ela vai ter uma consequência no corpo quando ela se torna mais frequente, né? A alimentação ruim, ela sobressai a alimentação saudável. Então, eu acho que a frequência interfere e a quantidade do que a gente está consumindo, sem dúvida. Vamos dizer o seguinte, eu estou bem, estou com os meus níveis de açúcar, de gordura numa boa. Cometi um exagero, meu corpo consegue, né, digamos ali, né, vai tomar água, o meu corpo vai conseguir lidar com isso. Agora, se eu exagerei hoje, amanhã, depois eu não dou aquele intervalo, né, para as coisas irem embora do meu corpo. Funciona isso? A questão da água também ajuda, sem dúvida. A água, a hidratação, o sono, a atividade física, tudo isso ajuda. E o retorno da alimentação saudável também ajuda no processo de desinflamação do corpo, né? A gente não tem nenhum alimento sozinho, de forma isolada, que ajude a gente a essa desinflamação, a essa desintoxicação que a gente ouve falar, mas é o conjunto de tudo que a gente faz que vai ajudar ao nosso corpo voltar ao que estava antes, depois de uma refeição, de algum alimento que nos fez, que a gente consumiu que não era tão... Então, esse aqui... isso aí é quase proibido, eu diria. Porque... Não é alimento, vamos dizer assim. É isso, eu acho que era o que a gente estava falando de nutrição, né? Nem todo alimento nutre. E eu costumo falar também aos pacientes que até quando a gente vai sair do que é recomendado, sair da dieta, a gente tem que fazer escolhas corretas, né? Pensar para fazer as escolhas. Se eu estou com vontade de comer em maior quantidade, coma um alimento de verdade, sabe? Coma arroz, coma feijão, coma legume, coma carne em maior quantidade, uma carne saudável, óbvio. Mas esses alimentos que são industrializados, isso aí, sem dúvida nenhuma, tem que ser a exceção, assim. Tem que escolher o momento de fazer essa refeição, porque isso aí não vai te ajudar em absolutamente nada. Isso aí não te alimenta, não passa fome. A gente tem a gente facilita um desequilíbrio até hormonal, né, glicêmico, enfim, metabólico enorme. Então, isso aí de fato tem que ser a exceção. Não faz mal se de forma pontual e isolada, né? De tempo em tempo eu vou lá e como que eu gosto, mas isso aí sem dúvida nenhuma tem que ser exceção. Exceção.
para lhe encontrar, além de lhe encontrar lá no Hospital Santa Helena, nas redes sociais. Infelizmente o programa acabou. Doutor, pode se despedir do pessoal naquela câmera ali. Então, o meu Instagram é Nutrólogo Rafael e lá eu passo informações do meu dia a dia, dos meus pacientes, situações específicas. E assim como esse programa, eu também uso o Instagram para desmistificar e trazer informações reais. Eu também gostaria que a gente pudesse ter um remédio para tudo, mas às vezes a gente precisa ir lá, fazer mesmo comida, cortar, picar, descascar para a gente se nutrir e fazer um exercício, uma caminhada. Não é evento não, roupa de academia, top, não, vai lá, sai, dá uma caminhada. Então a gente se vê no próximo programa e um grande beijo.